Fala nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, um vídeo que eu resolvi fazer nesse sábado, mesmo depois da nossa derrota, mesmo depois de tomar uma virada para o Remo, porque muita gente vem me perguntar no Instagram, no WhatsApp, enfim, muita gente perguntando: Léo, você ainda acha que tem condição do Vitória se manter? E eu vou tentar trazer aqui alguns argumentos para mostrar por que eu acredito da nossa permanência. Já adianto aqui a resposta: sim, eu acho que dá para ficar, mas eu vou tentar deixar um pouco o lado torcedor de lado e falar um pouco de uma forma racional, pra gente debater se vocês realmente concordam comigo ou se vocês acham que eu tô falando besteira. Não me importa, o importante é a gente debater. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação, considera virar membro a partir de R$ 2,99. Você vai ter acesso à Liga do Cartola, você vai participar do sorteio do livro de Clube Empresa de Irlan, que já participou aqui do canal, e muito mais, além, claro, de continuar fortalecendo o canal nesse momento complicado. Eu peço também para você seguir os parceiros do canal, e lembrando que hoje seria o react da coletiva de Wagner Lopes. Porém, são 7 horas da noite e o Vitória não divulgou ainda a coletiva na TV Vitória. A coletiva já existiu, mas ainda não saiu na TV Vitória, então eu vou ver se o Vitória posta amanhã no domingo. Eu trago o react, enquanto isso eu trago esse tema pra gente conversar sobre isso. Eu sou o Leonardo Santiago e vai começar mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Bom, vamos lá. Perguntaram muito pra mim ontem se eu acredito que o Vitória vai permanecer, e é complicado falar isso depois da gente tomar a virada que tomou pra cima do Remo, depois de um primeiro tempo muito bom, talvez o melhor primeiro tempo do Vitória na Série B. O Vitória não foi competente e eu vou trazer esse ponto aqui também. Faltou um pouco mais de qualidade, como falta desde o começo do ano. O Vitória fez 1-0, poderia ter feito 2 ou 3. Eu inclusive falei no Twitter que ficava com receio disso, porque todo mundo que conhece o Vitória fica com um pouco de receio quando o Vitória tá bem e só faz um. No segundo tempo, a situação inverteu e o Remo dominou o Vitória, virou o jogo de forma merecida, de fato, realmente mereceu a virada e foi competente. O Vitória no primeiro tempo poderia ter feito 2, 3, só fez um. O Remo no segundo tempo poderia ter feito 2, 3 e fez 2 e virou o jogo de forma merecida. Porém, mesmo com o segundo tempo ruim de ontem, eu ainda acredito que o Vitória pode sim permanecer na Série B. Eu tenho esperança com relação a isso e eu vou explicar o porquê de forma racional. Mas por que eu falo de forma racional? Porque eu sei que tem muita gente na torcida que depois de uma cacetada de ontem como foi, vai falar que não tem condição de escapar, que o time é ruim, não sei o que. Mas eu vou tentar deixar um pouco a passionalidade de lado e conversar com vocês a respeito dos acertos e dos erros, e mesmo com esses erros, porque eu acredito que o Vitória vai escapar. Vamos lá. Antes, claro, eu peço para você seguir a Pena Verde Shop, parceira aqui no canal. Tem diversos produtos, não apenas produtos do Vitória, tem parceria com a Uber, tem muita coisa. Além de Cláudio Ser Rubro Negro, tá na labuta aí com a gente. Então, se você puder, segue a Pena Verde, dá uma olhada no site e compra com eles também, claro, para fortalecer mais um parceiro do canal. O que eu posso adiantar para vocês é que o que me dá esperança do Vitória permanecer na Série B é o trabalho de Wagner Lopes. Desde que ele chegou, o Vitória tem mostrado evolução e não apenas resultado em desempenho, até porque, infelizmente, todo mundo sabe aqui, eu não quero ser repetitivo, mas o trabalho de Ramon não foi bom. Ramon, que é meu ídolo, foi um dos melhores jogadores que eu vi com a camisa do Vitória, talvez foi o melhor de camisa 10, eu sou de 95, tenho 26 anos, e pra mim foi o melhor camisa 10 que eu vi com a camisa do clube. Porém, como treinador, a gente perdeu muito tempo por inúmeros fatores que eu não posso citar aqui. E se você acompanhar a minha live no dia do anúncio de Ramon com Paulo Roberto, que participou aqui no dia, vocês vão ver que a gente já foi contra a contratação, não por ser Ramon, mas por não ser o momento ideal. Quando era Ramon, eu repeti diversas vezes aqui no canal que era muito claro o roteiro de rebaixamento. Vitória jogava bem e não ganhava, jogava mais ou menos e não ganhava, jogava mal e perdia. Além, claro, de toda a questão extracampo. Para mim, com Ramon naquela época, naquele contexto, o rebaixamento era questão de tempo. Porém, com Wagner Lopes, a gente tem principalmente conseguido blindar o extracampo, e esse é um dos pontos que me fazem acreditar na permanência. Claro que eu vou trazer aqui os lados negativos, mas eu já adianto esse lado e por que eu mudei o discurso. Com o Ramon, para mim era muito claro, com Wagner isso mudou um pouco. Wagner Lopes estreou no Vitória no 1-1 contra o CRB, a gente que acabou tomando 1-0, empatou o jogo e poderia até ter
ter virado, mas o empate foi ok. Esse inclusive foi um dos vários jogos do Vitória ao longo da Série B em que faltou qualidade para ganhar o jogo. Pois é, e eu não discordo de quem fala que não acredita na permanência porque falta muita qualidade. Eu concordo que falta qualidade, porém, mesmo com essa falta de qualidade, eu ainda acredito que é possível chegar aos 45, e a gente pode ver aqui a matéria, eu coloquei propositalmente porque foi a estreia de Wagner Lopes, e é muito claro que faltou qualidade, além, claro, nesse jogo. Pablo Siles foi expulso, mas a gente poderia ter ganhado, pelo menos no segundo tempo, o Vitória teve chance de virar, e com a expulsão o empate ficou ok. Eu tô falando aqui de desempenho, não tô falando de resultado. O empate tudo bem, beleza, você aceita. Já contra o Vila Nova, Wagner Lopes fez talvez o seu pior jogo, lembrando que foi o segundo jogo dele no comando do Vitória, ele não tinha tido muito tempo para treinar e realmente foi um jogo ruim. Arcanjo salvou a gente em muitas bolas e mesmo assim Samuel poderia ter feito o gol. Samuel realmente perdeu um gol que não poderia, porém, como o Vila Nova também obrigou o Arcanjo a trabalhar, esse 0x0 você realmente engole seco, aceita. Não era um resultado ideal pra gente, a gente tinha que ter ganhado esse jogo, mas pelo que foi a partida e pelas defesas que Arcanjo fez, tudo bem, vai lá, um 0x0. Ah, Léo, mas você está se contentando com pouco. Não, eu não me contento com pouco, é diferente, é saber reconhecer a sua realidade. E nessa realidade, Arcanjo fez realmente algumas defesas, Samuel de fato perdeu um gol debaixo da trave, mas quando você coloca na balança, pra mim, você entende o empate. Falar. Resultado esse que pode fazer muita diferença caso o Vitória ganhasse do Vila Nova, a posição do próprio Vila Nova na tabela estaria diferente. Depois a gente pegou o Guarani. E por que eu tô fazendo esse recorte só com Wagner Lopes? Porque era muito claro que Ramon, além de não conseguir extrair o máximo do elenco, tinha grandes problemas em seu trabalho. A gente ganhou do Guarani por 1x0, gol de bolota de escanteio, um gol olímpico, todo mundo lembra isso. Mas mesmo assim, mesmo com o Vitória não fazendo uma grande partida, a gente pegou um adversário chato, que sempre foi chato, inclusive na questão do histórico e da própria tabela, e o Guarani de fato não ofereceu perigo à Vitória, tirando uma bola que Andrigo bateu, Lucas Arcanjo salvou, uma bola nas costas de Ivan, que passou despercebido por muita gente porque não foi gol, né, galera? Infelizmente a galera não, mas muita gente só lembra quando é gol, quando não é gol a galera deixa passar, mas que no segundo tempo teve como seu maior lance de perigo a entrada de João Vitor no Vitória, e a gente sabe disso. Fora isso, o Vitória não fez uma grande partida, em termos de finalização, em termos de desempenho, mas foi o suficiente para o Guarani não assustar, e foi uma vitória justa. Quando eu falo vitória justa, não significa que o Vitória, nossa, o Vitória jogou muita bola, deu 1x0, não é isso. Mas dentro do nível que é a Série B, o Vitória foi competitivo o suficiente para não dar chance para o Guarani. Aproveita, claro, para seguir Bruno Ramon, @FeiBruno, que faz as artes aqui do canal, vocês já estão de saco cheio de saber disso, mas eu preciso falar porque o trabalho é realmente muito bom. Segue ele no Instagram e fala que entrou em contato com ele para fazer serviços de direção de arte pelo Canto Rubro-Negro, que ele faz um precinho bacana para você. Logo depois disso, a gente pegou o Náutico nos aflitos, o Náutico que chegou no primeiro tempo com uma bola de Vinícius mais uma vez nas costas de Ivan, e eu tô falando isso, gente, não é para queimar Van não. Eu gosto de Ivan, para mim ele é um bom reserva, mas ele vem errando muito e o posicionamento dele defensivo realmente é muito problemático. Não estou falando mal para queimar, para o cara sair do Vitória, porque a galera é muito 880, principalmente depois de perder. Não é isso que eu tô falando. Eu gosto de Ivan, acho ele um bom reserva, mas nada além disso. E como eu tava falando, tirando a bola que Vinícius chegou nas costas de Ivan e bateu pra cima, o Náutico só chegou de bola parada. De um modo geral, a gente poderia ter ganhado esse jogo. Inclusive, o Vitória anulou o Náutico no primeiro tempo, e eu falei isso aqui no pós-jogo. Mais um jogo ok com Wagner Lopes, com um dos postulantes ao acesso, que a gente poderia ter ganhado, mas faltou qualidade. Percebam que de todos os jogos com Wagner Lopes que eu falei até agora, talvez o pior tenha sido de fato contra o Vila Nova. Já contra o Operário, a gente deu 1x0 e mereceu, não significa que jogou muita bola, mas foi o suficiente para vencer o jogo. O Operário no segundo tempo teve muito volume, chegou muito no último terço, mas como eu falei na live do pós-jogo, não ofereceu perigo real a Arcanjo, e é o que eu sempre falo, se é o Vitória no Barradão, que chega muito no último terço, mas o goleiro adversário não trabalha, a gente estava reclamando da falta de qualidade. Então, pra mim, a gente tem que falar do contrário também. O Operário teve uma bola na trave, com Tony no entrelinhas, que eu falo aqui há muito tempo, e alguma defesa de Arcanjo, se não me engano foi uma defesa de Arcanjo, nos primeiros 20 minutos de jogo. De resto, foi um jogo controlado, em que a gente mereceu vencer, e eu tô falando aqui, mais uma vez, não é de resultado, é do desempenho suficiente para ficar na Série B, porque infelizmente é a nossa realidade hoje. E aí a gente chega no fatídico dia, ontem, quando a gente tomou a virada do Remo, talvez o jogo mais inconstante de Wagner Lopes,
com o Vitória. Por quê? Porque o Vitória fez um primeiro tempo excelente, talvez o melhor primeiro tempo da Série B, e fez um péssimo segundo tempo. O Vitória não teve competência para fazer 2-3, só fez um, e o Remo teve competência para virar o jogo. A gente pode observar aqui que de 4, 5, 6 jogos, foi o primeiro jogo que o Vitória de Wagner Lopes realmente não foi constante, e é por isso que eu estava esperando a coletiva dele para ver o que ele poderia falar a respeito da postura do segundo tempo, para que eu possa culpar ou não, falar que tem responsabilidade ou não. Mas como eu ainda não vi, então eu vou deixar para amanhã, domingo. Um fato é que quando você pega o histórico de Wagner Lopes, desde que ele chegou no Vitória, contra o Remo foi o momento que o Vitória mais oscilou, principalmente por conta do segundo tempo, que o Vitória praticamente não jogou. Poderia até ter empatado na bola de Soares, se eu não me engano, mas o Remo dominou muito o segundo tempo, assim como o Vitória dominou o primeiro. Eu concordo muito quando falam que não acreditam que o Vitória vai permanecer por conta do setor de criação. Eu concordo bastante com isso. Porém, contudo, todavia, entretanto, ontem, mesmo com todos os problemas de criação, a gente poderia ter feito 2-3 no primeiro tempo, e aí entra um problema que para mim é maior do que o setor de criação, é falta de qualidade para resolver os jogos, o que já acontece há muito tempo. Porém, mesmo com essa falta de qualidade, pelo histórico e pelo contexto que o Vitória vem tendo com Wagner Lopes, de nos dar esperança de dias melhores, eu acredito, claro, que a gente vai permanecer, e eu não estou falando aqui, não é o Leonardo torcedor, eu estou olhando um pouco mais do desempenho que o Vitória tem com Wagner Lopes nos jogos citados. A gente pegou, em sua maioria, se não me engano, times do G4, e a gente merecia ter ganhado alguns, inclusive. Não significa que é suficiente, porque não adianta merecer ganhar e não ganhar. Eu tenho plena consciência disso. Se fosse com o Ramon, vocês podem ter certeza que eu estaria repetindo aqui o discurso de isso é um filme repetido, tá muito claro que com o Ramon o Vitória não vai reagir, além de toda a questão extracampo. Porém, com Wagner Lopes, pelo que eu venho vendo no campo, com triangulações, principalmente um time mais aproximado, um time não tão espaçado, eu acredito sim que dá pra gente brigar e permanecer, e eu sei que é duro falar isso depois de tomar uma virada dessa contra o Remo, mas eu tô analisando aqui o trabalho de Wagner Lopes, que é o nosso treinador atual, pelo trabalho que Ramon, meu ídolo como jogador, mas pelo trabalho que Ramon, treinador, vinha fazendo, eu realmente não tinha esperança, e falei isso aqui várias vezes no canal. Mas com Wagner, mesmo depois da derrota, pra mim a gente tem condição sim de escapar, inclusive porque o Cruzeiro ganhou da Ponte e a gente tá a 2 pontos de sair da zona. É claro que não adianta secar os outros, a gente precisa ganhar independente dos outros, mas ainda tem muito campeonato, ainda tem muita bola pra rolar, e pelo que eu venho vendo do trabalho de Wagner, que vai ter mais uma semana pra treinar a equipe, eu acredito sim que a gente consegue escapar no sufoco, como foi em 2019 e 2020, mas que consegue escapar sim. Então é isso, nação. Esse foi mais um vídeo por aqui. Quero saber o que você acha aí nos comentários. Tamo junto, um abraço.